noite, é um prazer e uma honra estar aqui essa noite, diante de vocês, a convite do nosso amado Williams, que eu tive o prazer de conhecer, acho que há pouco tempo, acho que ainda esse ano ainda, mas é um prazer e eu me sinto honrado, honrado pelo convite, honrado pela recepção que eu tive de cada um de vocês, né? Isso em si já denota alguma coisa, né? Denota que vocês estão, quando nós honramos ao outro, honramos aquele que está lá em cima, né? Honramos ao nosso Pai. Então, me sinto honrado, me sinto contente e nós vamos ter aqui alguns momentos. Eu espero, não pretendo esticar muito o tempo de vocês, né? Amanhã já é feriado, mas que nós possamos, mas eu também pretendo abordar o que for os pontos principais daquilo que é a nossa proposta aqui hoje, tá bem? Então, nós vamos estar a falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. É uma temática que hoje está sendo muito divulgada e até mesmo exagerada em alguns aspectos, não é? Muitas vezes se busca mais o aspecto do encanto, não é? Do que efetivamente algo que nos ajude a construir, né? É uma temática muito tratada por coaching, enfim, assim, de uma certa forma, que a gente vê muito hoje nos púlpitos são coach, questões de coach. Então, é uma temática atual, mas é uma temática que precisava e precisa ser mais do que simplesmente ouvido falar, ela precisa ser aprofundada em alguns aspectos dessa temática. E aí vocês podem estar a perguntar, sim, mas por que você está trazendo essa temática? Eu, na realidade, minha área é gestão. Sou professor da universidade na área de gestão, não é? Planejamento estratégico, liderança, gestão estratégica. Essa é a minha área que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Mas também, como gestão, trabalhando com gestão, trabalho com liderança. E a inteligência emocional é uma ferramenta, um modelo de liderança. Então, eu comecei a tratar da questão da inteligência emocional na perspectiva da liderança, baseada na inteligência emocional, porque ela nos traz, é usada no mundo corporativo, aqui, né, para trazer resultados. O que se observa é que o modelo de liderança baseada na inteligência emocional, ela propicia resultados. Tá? Traz, de uma certa forma, eficácia, traz eficiência, traz efetividade, traz resultados. Então, começou-se a se desenvolver essa perspectiva de gestão baseada, da liderança baseada na inteligência emocional. Então, começou por aí a minha afinidade com a temática, né? E depois ela se desenvolveu quando, no sentido de, eu já lecionei cursos nessa área e tudo, mas numa perspectiva da academia de gestão. Até que uma determinada situação me moveu a ver isso de outra perspectiva. Não só ver, mas de ser efetivamente, de atuar, de levar, não é, esse entendimento, o conhecimento disso para a vida cristã. Eu estou em Portugal há 4 anos. E em Portugal, logo depois, no primeiro ano, eu tive um AVC. E não é uma experiência boa, né? Um AVC que me paralisou todo um lado do corpo. Me deixou sem movimento da perna, do braço, sem falar, sem uma série. Aí você já conhece a questão do AVC. E, pela graça de Deus, eu fui socorrido, fui atendido, fui para UTI, mas, para resumir, depois de todo esse processo, fiquei curado, recuperado. E, sim, você ainda tem algumas questões, que é só questão de tratamento que você precisa fazer, certo? Com uma questão ainda, de vez em quando, alguma dificuldade de andar, mas isso não é nada, é até mesmo uma questão lá do Jó. Às vezes a gente briga com o Senhor,
ou o Senhor nos marca, nos dá um sinal para que a gente lembre. Não que, mas que a gente teve vitória, que Ele nos deu a vitória ali. Aquilo que era conduziria à morte me conduziu à vida, e mais ainda, me conduziu a uma reflexão na perspectiva de do que é que em tudo aquilo a gente poderia ouvir o que o Senhor quer falar conosco e que quer nos usar a partir disso. Eu vi que minha vida toda foi uma vida de desequilíbrio. E esse tema trata de equilíbrio. Equilíbrio. Desequilíbrio no sentido de que sempre fui muito atirado nas atividades. Na minha juventude, era 2 universidades, exército, ensino desde 16 anos. Entrei em sala de aula a primeira vez aos 16 anos de idade. Então, e durante a minha vida toda, correndo, depois fui para a área de TI e não dormia. Chega um tempo, como se diz, é um cartão de crédito. Você vai passando o cartão, vai passando o cartão, vai passando o cartão, até que um dia a fatura chega. Aí, pela misericórdia de Deus, ela chegou para que houvesse um ensinamento. E aí, eu fui refletindo sobre isso, e também na questão ministerial, foi quando eu tive um direcionamento de trazer questões que envolvem uma vida cristã de excelência e de equilíbrio, alguns aspectos de uma vida cristã de excelência e equilíbrio. E ela envolvia, entre essas questões, aquilo que tinha sido minha experiência na vida durante todo o tempo, na área de gestão, na área de relacionamento pastoral e na área de ensino. E esse livro, então, foi o primeiro, e ele se prende, então, à área de gestão, mas que trata da questão básica, não é, da vida cristã, o equilíbrio. Eu trouxe aqui a temática como inteligência emocional, mas eu não posso falar de inteligência emocional sem falar de inteligência espiritual. Inteligência, e esse termo parece até meio estranho, né? Eu ouvi falar de inteligência espiritual. Sim, inteligência espiritual. E eu rapidamente vou tocar em alguns pontos, mas depois, quem quiser ter um direcionamento melhor, alguns insights a mais, tem um livro também que fica disponibilizado, tá? Está à disposição aí para quem quiser adquirir o livro, tá certo? Então, aqui a gente vai passar, para dar uma passagem e tocar em alguns pontos, não é? Que vocês podem detalhar um pouquinho mais no livro, e a minha pretensão é que vocês detalhem mais em outras fontes, e outras fontes, e outras fontes. Conhecimento nunca é demais, muito pelo contrário. Quando a palavra diz que meu povo perece por falta de conhecimento, é conhecimento da palavra, mas é conhecimento também da vontade de Deus para a gente. E a vontade de Deus para a gente, como eu estava a falar ali, é que nós vivamos uma vida de excelência. Nosso Deus é um Deus de excelência, vai nos levar para um lugar de excelência, e Ele quer de nós que nós vivamos uma vida de excelência. A excelência, ela é conseguida pela disponibilidade nossa em conhecer e praticar. Então, embora, já digo, não é uma temática que envolve várias áreas, inteligência emocional, envolve muita área de psicologia, mas eu tive o cuidado de, antes de lançar o livro, submeti o livro à avaliação de psicólogos, de pessoas capacitadas na área de psicólogo, mesmo trabalhando na área de liderança, submeti a outras pessoas que me revisassem na área de liderança, então a gente teve todo esse cuidado, certo? Depois, e o livro vocês vão ver, e a gente vai tratar aqui, ele é de uma forma fluida. A gente trata os conceitos, né, que é importante para embasar, né, para nosso embasamento, deve ser a partir de conceitos, do que se tem escrito, feito, pesquisado, mas ele caminha por um lado mais prático, mais do cotidiano, certo? E depois desse livro, eu já espero que nós tenhamos a oportunidade de estar cá novamente para ver sobre planejamento. Tá? E por que primeiro isso, depois... O planejamento é uma consequência da autoconsciência.
Você sentar no seu equilíbrio, você não faz nada. O primeiro livro é sobre o equilíbrio, o segundo livro é sobre o planejamento, o terceiro é sobre uma questão que eu acho que a maioria não precisa ouvir, né? Que é sobre gestão de tempo. Veja o calcanhar de Aquiles, que muitas vezes é gerir o tempo. E por aí vai. Bem, mas vamos começar. Nossa palestra, então, a gente tem como título Inteligência Emocional e Espiritual. A gente vai passar rapidamente. Gerenciando suas emoções, relacionamentos e resultados. Tá certo? O que é que nós precisamos? Nós estamos no controle das nossas emoções. É possível controlar emoções? Algumas questões a gente vai responder. Né? Se é possível, ou até mesmo não ser atingido por a questão das emoções. A gente vai tratar de alguns assuntos aí a partir... Aponto para onde? Para apertar. Ok. Então, vamos lá. Aqui. Essa é a nossa linha de conduta, né, na nossa conversa. Vamos tratar rapidamente do tema, o que é inteligência emocional e espiritual. Nós vamos, então, dentro da questão da inteligência emocional, depois da gente ver alguns conceitos e algumas questões importantes, nós vamos ver a inteligência emocional e relacionamentos e a inteligência emocional e resultados, né? Que foi a temática sugerida e aquilo que a gente vai abordar. Mas a gente vai falar rapidamente também a questão da mudança e de inovação, porque os resultados dependem da capacidade ou da condição de se mudar e de se inovar. Mas a gente vai ver isso aí. E eu espero, vou andar um pouquinho disperso para também a gente não tomar muito tempo, né? Eu sei que véspera de feriado, né? Não tem problema não, né? Ok. Então, o porquê do tema? De uma certa maneira, a gente já viu tanto o porquê geral, a temática é importante, como o porquê individual, porque é que eu me inseri nesse contexto de trabalhar a questão da inteligência emocional e espiritual. E aí, para mim, eu busco empreender uma narrativa de fácil assimilação e compreensão, né, daquilo. Então, o livro, como eu já disse, ele é fluido, né? A gente trata das questões de uma forma bem tranquila e relacionados à gestão, mudança e inovação. E isso envolve, que é exatamente o que eu quero dar alguns insights para vocês, como desenvolver melhor a questão da qualidade de vida e excelência profissional. Numa determinada forma, momento, parece até paradoxo, parece duas coisas impossíveis de se conciliar. Mas é possível ter qualidade de vida e ter, na realidade, uma excelência profissional. Isso é possível. E também a pretensão é disponibilizar conhecimentos e propor reflexões, conhecimentos iniciais. Tratar de determinadas temáticas exige uma profundidade muito maior. Naquilo que eu vou tratar aqui, Goleman, que é um dos autores que a gente utiliza, ele tem vários livros, e são livros bem grandes, né, tratando da temática. Então, não há pretensão de esgotar, muito pelo contrário, é de abrir o apetite para que se tenha um conhecimento sobre isso. E propor reflexões sobre as temáticas que propiciem a excelência no agir. É como a palavra diz, se você lê, você conhece a palavra e não pratica, não adianta, né? A questão de pôr em ação é que é o importante. Por que, então, a gente estuda esse tema? Demandas cada vez mais dinâmicas, complexas e estressantes em que vivemos requer o equilíbrio, certo? Estava a conversar, antes de iniciarmos, vocês já pararam para observar o número dentro do meio cristão, não é? Sem falar no mundo corporativo, sem falar nas empresas, que estão a tirar sua vida, né? No shopping pátio já proibiram o acesso lá fora. Colocaram a rede, não adiantou, colocaram gente para tomar conta, agora proibiram. Eu moro numa cidade tão pequena, relativamente pequena, mas que jovens de 16 anos estão
a tirar sua vida. Sem contar a questão, dentro da Igreja de Cristo, ou muitos até nem chegam, mas quantos líderes cristãos estão a tirar sua vida? Esquecemos isso. Vamos agora para o nosso dia a dia, andar aqui no trânsito da cidade, das cidades, hoje em dia, eu não digo nem só de Recife, é um exercício o tempo todo. Porque o que se vê são as pessoas estressadas, as pessoas desrespeitosas, as pessoas... É um absurdo. Isso sem contar em toda a criminalidade, as questões que envolvem dentro de casa, como assassinato de mulheres. Ou seja, ao olharmos ao redor, a gente vê um mundo que a gente não pode entender, não pode achar equilíbrio aí. Muito pelo contrário. São situações que nos atingem, nos impactam diariamente, quer queiramos, quer não. E isso, na realidade, causa e vai fundo na nossa alma. O que é a alma? Não é? Sem entrar em questões teológicas, existem linhas que dizem que o ser humano, embora indivisível, mas ele ainda tem duas partes principais. Alguns são bipartidos, outros são tripartidos, indivisíveis, mas eu estou na linha do 3, mas vamos lá. Corpo, alma e espírito. O homem ele foi feito para ser íntegro, para estar em equilíbrio, seu corpo, sua alma e seu espírito. Por isso que eu não posso falar só de inteligência emocional, sem falar de inteligência espiritual. Corpo, alma e espírito, amados. Então, nessa sociedade, nesse contexto que a gente vive, os corpos, as pessoas, a saúde, o bem-estar físico das pessoas está totalmente impactado. Se você vê, a maior parte os maiores índices de mortalidade estão relacionados a doenças de quê? Psicossomáticas. A alma, e aí voltando à pergunta, o que é a alma? A alma, quando a gente fala de corpo, é o físico. Nossa ligação com o mundo físico. Tato, olfato, visão. Quando a gente fala da alma, está relacionado a nossas emoções, nossa consciência, nossa cognição e a nossa vontade, a nossa capacidade de escolher. Isso é a alma. E o espírito é o nosso contato com Deus, que nos criou. Então, esse desequilíbrio é o que a gente vê. Não é? A integridade de quem somos depende de como gerenciamos tudo isso, porque nós temos o corpo interferindo ou interdependente com o quê? Com a alma. E a alma interdependente com o quê? Com o espírito. Tem pessoas que, quando estão com fome, viram um bicho. Não é isso? Eu não sei o que. Ou com fome, ou com sono. Ou seja, são questões físicas interferindo aonde? Na nossa alma. Interferindo nas nossas emoções. Concordam com isso? Ou nem fome, vamos dizer, quando está com vontade de ir no banheiro. Não é? Tanto é, gente, que dizem, tem um termo que diz que a pessoa está enfesado. O que é o enfesado? É o físico. Atuando o quê? No emocional, nas emoções, gente. Ao contrário, também acontece. As emoções, o estresse, a carga, tudo isso afeta o quê? Nas doenças cardiovasculares, câncer, doenças de pele. Todo tipo de enfermidade hoje que o mundo está enfermo é decorrente do desequilíbrio nas nossas emoções. E as nossas emoções estão relacionadas com o nosso espírito. Qual é a relação de quem é preponderante nessa questão? Nós sabemos que o espírito. Porque se nós estamos em equilíbrio, nós passamos a equilibrar nossas almas, nossa emoção, consequentemente, nosso corpo vai sofrer menos. Ele vai ser... Inclusive, eu tive uma experiência, depois de um trabalho estressante na universidade, 5 anos trabalhando muito como coordenador de curso,
Chegou uma hora que eu entreguei, e quando eu entreguei, na outra semana, eu entrei de baixa médica, porque eu estava em depressão. E interessante, quando eu estava nesse processo, foi o Senhor que me deu, em vez de estar, né, na dependência de remédio, de médico, isso, aquilo, outro, o Senhor me deu toda a dica. Então, Ele mandou primeiro cuidar da minha alimentação, me alimentar de determinadas coisas que iriam trazer elementos químicos que eu estava a precisar, e fazer atividade física. Acordava 4h30 da manhã, estava lá fazendo atividade física. Tratar das minhas emoções, eu me afastei um pouco do centro das problemas que estavam acontecendo, e cuidado espiritual. Não precisei de medicação para sair da depressão. Professor. É interessante a sua palavra no que diz respeito o espiritual. Ele comanda, né? Ele comanda as emoções e o nosso físico. E é por isso, talvez, que se responda o fato de que uma pessoa muito enferma, doente, mas quando ela está bem com Deus, nem parece estar doente. Sim. A alegria reina. Falamos sobre paz hoje pela manhã, né? A paz reina. Por quê? Porque o espírito ele está no controle. No controle, ele está bem com Deus. Por isso não tem como desassociar o espiritual. Agora, o contrário acontece. Se eu estou bem, se eu tiver mal de saúde, deixar que isso afete meu emocional, eu tenho dificuldade de me ligar no espiritual. É uma relação, é um caminho de mão dupla. É um caminho de mão dupla. Muitas vezes, você com sono, você consegue orar bem, mas no espiritual você pode vencer isso. Pode. Mas é o equilíbrio que o Senhor nos chama, a cuidar do equilíbrio. Amém? Então, vamos prosseguir, senão a gente não sai daqui hoje. Mas o que são emoções? Né? Vamos esquecer o corpo, vamos esquecer outras questões, vamos aprender o emocional agora, a inteligência emocional. Eu vou antecipar alguns slides porque é mais fácil. Se fala de inteligência emocional, por quê? Na nossa época, né? É isso, não sei se da sua. Na nossa época, o que se tinha para ter empregabilidade, ou o que era exigido no mundo corporativo, eram testes de quê? QI. Testes de lógica, que na realidade estavam aferindo, existe uma forma de aferir coeficiente intelectual. Não é isso? O QI. Hoje em dia, como eu estava a falar com as organizações de ponta, né? As organizações que investem pesado em pessoal, porque sabem que daí é que elas têm seu diferencial competitivo, elas não é questão de QI, não direciona mais. Por quê? Porque as pessoas podem ter capacidade intelectual. Quando a gente fala de QI, a gente fala da capacidade matemática e lógica. E muitas vezes isso não indica muito coisa a mais. Elas estão a querer a questão do que é, o coeficiente emocional. Há formas e modelos de medir a inteligência emocional. Como você se comporta, como você trabalha, né? Há várias questões na perspectiva emocional. Porque não adianta eu conhecer e qualquer problema eu deixar de trabalhar, qualquer problema eu criar um problema no meu ambiente, não adianta. Então, é o que é coeficiente emocional. Então, daí a importância também da gente estudar as emoções. Mas hoje também não é mais o que é exigido, o que é prospectado, mas é o QS. O que é o QS? Coeficiente espiritual. Por quê? Porque na questão da espiritualidade ou da inteligência espiritual se relaciona agora a questão do líder servidor. O líder servidor é um líder que tem mais do que a questão do controle das suas emoções. Ele tem um controle que transcende na questão de crenças, valores, é o líder servidor. E o nosso modelo de líder servidor, quem é? Cristo. Então, é o QS que é mais importante. Não é? Porque eu posso estar no controle das minhas emoções, mas direcionar tudo isso para uma questão
que não leve à questão do grupo, que não leve à questão do servir. Ou seja, você vai ser uma pessoa que quer, na realidade, sempre resultados para si, sem ter a perspectiva de servir. Tanto é que, no meio organizacional, em vez de se trabalhar uma pirâmide normal, cúpula, tático, operacional, se trabalha também a questão da pirâmide invertida, na perspectiva da gestão, suportando o meio tático que suporta o operacional. Essa é uma perspectiva. Que as organizações de ponta, o líder não está lá para ser servido, ele está lá para servir, para poder, nisso, ele conseguir os resultados. A pirâmide invertida. Bem, mas o que são emoções? Não é tão importante que a gente já falou tanto. São, na realidade, variáveis, conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade, que ocorrem no corpo e cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental, por uma situação que desencadeia tudo isso. São respostas comportamentais e cognitivas. Eu trago um exemplo no livro de uma cena de uma criança no zoológico. Então, a criança está no zoológico, lá na jaula do leão, e, de repente, o leão dá aquele rugido bem forte. Em função da sua conteúdo mental, o comportamento dele vai ser um. Qual é o comportamento de uma criança dentro daquele rugido? Ele vai correr. Ele tem medo. Mas o comportamento de outro grupo, talvez de adultos ou de pessoas que têm um interesse maior, ele está vendo ali uma oportunidade de ver o leão na sua o quê? No seu esplendor, fazendo aquilo que ele tem que fazer. Então, são comportamentos diferentes, respostas diferentes a um conteúdo que dependeu da questão do conteúdo mental. Meu menino não gosta muito disso, não, porque isso foi um exemplo real, que aconteceu com ele quando era criança, tinha 2 anos de idade. Ele estava com a mãe vendo o leão rugiu, ele saiu correndo e deixou a mãe. E ele deixou a mãe lá. Depois ele ia ver o resultado. Bem, então, mas entenderam a diferença, o exemplo? Então, isso são emoções. A gente trata da questão das emoções, tem as emoções básicas e tem emoções secundárias, varia muito de autor para autor, que são básicas e que são secundárias. Mas essas dão condição da gente entender de uma forma mais direta o que são emoções. As emoções básicas. Vocês conhecem o filme o quê? Divertidamente, né? Tem até o 2 também, que já traz outro nível de informação. Mas ali a gente tem o quê? Vamos ver o vídeo rapidinho também para a gente... É só apertar ou é passar? Bom, vamos ver o vídeo rapidamente. Foi incrível. Só a Riley e eu para sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha? Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois, a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não, cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez! Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá. A gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho.
o avião. O aviãozinho vai pousar. Aviãozinho. 5 emoções básicas aí que fazem parte do nosso repertório aí de emoções. A pergunta as emoções, então, têm emoções boas e emoções ruins? Nessas 5 básicas, tem alguma emoção que é boa e outra que é ruim? Não. Todas são necessárias. O medo é necessário? É necessário o medo? Sem o medo, a gente estaria arriscando a vida o tempo todo. Alegria é necessário? Alegrai-vos, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E a raiva? É necessária? Amados, a palavra em momento nenhum diz que a gente não deve ter raiva. Ele disse que irai-vos, mas não pequeis. A raiva é uma forma da gente, na realidade, confrontar uma coisa que possivelmente está discorde com nossas crenças, nossos valores. A palavra diz, irai-vos e não pequeis. Amém? E eu posso estar, na realidade, eu posso suprimir as emoções. O ideal seria eu suprimir a raiva, ou suprimir o medo, ou suprimir a tendência de evitar alguma coisa. Não. O que a gente precisa é estar no gerenciamento delas. Essa é a questão. Quando eu digo irai-vos e não pequeis, eu estou dizendo assim, eu posso, na realidade, me indignar, não aceitar determinada situação, mas isso não vai me levar a pecar. Não vai me levar a trazer raiz de ofensa, não vai me levar a agir de uma forma que eu não tenho o meu irmão como superior, e assim por diante. O medo é necessário, todas aquelas ali. A questão, então, não é cortar, a questão é gerenciar. E é disso que trata a inteligência emocional. Está no gerenciamento das emoções para não ser sequestrado por elas. Que termo, né? Sequestrado pelas emoções. Por que é importante conhecer sobre as emoções? Porque a sobrevivência, o desenvolvimento e as interações sociais se dão na perspectiva das emoções. Não é isso? Nós nos aproximamos, nos afastamos, nós, na realidade, evitamos determinadas coisas ou não. Se dá na perspectiva na dimensão das emoções. Ela integra corpo, alma e espírito, como eu falei anteriormente. Então, tudo interligado. Um interdepende e afeta o outro. Agora, é possível controlar as emoções? Também não. Eu tenho, na realidade, que eu posso gerenciar. Eu não posso suprimir, mas eu posso controlar, sim, eu posso gerenciar. Então, esse gerenciamento de emoções, ou a capacidade de gerenciar as emoções, é o que a gente chama de inteligência emocional. E aí, vamos tratar dessa questão de gerenciamento de emoções. Imaginem vocês, eu já dei esse exemplo, e que vocês estão no trânsito. O trânsito daqui eu não me arrisco a dirigir moto, dirigir nada aqui. Não me arrisco mais. Até mesmo dessa vez que eu vi, eu não aluguei carro, eu estou andando de Uber. Né? Que aí eu evito alguns estresses. Mas assim, imagine que vocês estão no trânsito. Foram lá numa agência, compraram um carro novo, carro zerado, bonito, né? Top. E aí vocês se lançam nesse trânsito aí. De repente passa um motoqueiro do lado. Aqui eu não sei se eles fazem tanto isso, mas São Paulo e tudo, aqui eles fazem muito. E arranca teu retrovisor do teu carro. Qual é a reação sua? Imagine que ele arrancou o retrovisor do teu carro e ele parou para tomar satisfação. Você ia estar... Como é que você ia estar? Você não ia estar. Provavelmente, a grande parte não ia estar no controle das suas emoções. Né? Está muito irado, exasperado, bravo e tudo mais. Certo? E aí, imagine então que ele não parou, foi embora. Você desce do carro e aí você está indignado e você teve um prejuízo
e aí você vai para o escritório, porque tinha que estar no escritório, e chega no escritório chutando todo mundo. E naquele dia você tinha um compromisso importante que ia render um bom dinheiro, tinha um compromisso importante, tinha que atender pessoas, e aí você não quer saber de nada, você trata mal todo mundo. É uma atitude anormal? Não. E aí você vai para casa, e em casa é que a coisa piora ainda mais, porque você chega em casa, né, querendo descontar na sua esposa, e ao contrário também, vamos dizer, a esposa, se for estivesse dirigindo, gente, é um ciclo que vai se estendendo, se estendendo, se estendendo de uma forma negativa. Concordam? Agora imagine uma outra situação. Imagine, então, que, ao invés de deixar as coisas acontecerem desse modo, após aquele acidente, você sai do carro e pensa, estou bem, o prejuízo do carro eu tenho condição de assumir, e eu resolver o que eu tenho lá no trabalho, que vai me gerar resultados, é mais importante do que qualquer coisa. E, na realidade, eu preciso pensar, né, esse resultado vai depender da forma como eu vou conduzir todas as coisas. E aí você para e chega em casa, chega no escritório, atende bem, atende a pessoa, porque alguém ali estava dependendo de você, e se você tratou mal, a pessoa também vai tratar mal as pessoas dali para diante. Não é o que acontece? O que é que você fez? Você gerenciou as suas emoções. E você não utilizou uma perspectiva de inteligência de QI, uma inteligência, um coeficiente de inteligência. Não só do teu raciocínio, da tua condição lógica, não, você utilizou da tua condição de entender o que estava acontecendo, entender os teus gatilhos, entender o que era mais importante, e a partir disso você agiu. Está claro esse exemplo? Ou seja, eu acho que eu desliguei. Você não deixou de ser inteligente, porque a gente entende que há um só tipo de inteligência, mas a inteligência emocional, ela surge desse conceito aqui de Howard Gardner, um pesquisador, que ele viu que existem diversas dimensões da inteligência. Não só a inteligência lógico-matemática, mas existe uma inteligência linguística, matemática, espacial, musical, corporal, interpessoal e intrapessoal. Existe uma inteligência emocional. Então, foi o que você fez. Você desenvolveu a sua inteligência emocional, gerenciando suas emoções. Então, o que é inteligência emocional? Não é? Envolve a capacidade de perceber, foi o que aquela pessoa fez, acuradamente, de avaliar e de expressar as emoções. Ele parou, percebeu o que é que estava a acontecer com ele, e daí por diante ele resolveu, né, avaliar o que era mais importante, expressar. Então, ele teve a capacidade de perceber ou gerar sentimentos que facilitam o pensamento. Quando a gente pensa melhor, a gente age melhor. Essa situação que eu passei dessa questão do trânsito, tenho certeza que elas se repetem com vocês no dia a dia, com cada um de nós, né? Às vezes a gente chega para trabalhar, mas trazido por determinadas circunstâncias, quer seja de relacionamento pessoal, quer seja financeira, quer seja de saúde, uma série de questões. E que muitas vezes a gente se deixa envolver por elas ou se dominar por elas e termina, na realidade, piorando a situação ou complicando alguma situação. E, às vezes, complicando a nossa relação com o outro. Porque o que acontece com relação a emoções é que elas são ressonantes. Ou seja, elas caminham como ondas que podem ser ressonantes na perspectiva positiva, mas também podem ser dissonantes quando elas geram sentimentos, geram coisas negativas. Então, a gente tem que se guardar. E não posso deixar de relacionar. A palavra diz que, sobre tudo que tem que guardar o quê? Porque é deles que procedem as fontes. E quando a gente fala de inteligência emocional, gente, a gente está falando de quê? Pare para pensar o que é inteligência emocional
E agora pense no que está lá em Gálatas 5. Qual é o fruto do Espírito? Sabe o que é isso? Todas essas questões é emocional. Estão relacionadas a emoções. Alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, amados. Domínio próprio. Então, eu não posso deixar de falar inteligência emocional sem falar da espiritual. Elas estão ali. E tudo que a gente fala disso aí, no livro vocês vão ver que está relacionado a princípios bíblicos, a palavra. Né? Que ela, em última instância, é ela que deve nos conduzir. Bem, avançar um pouquinho. Então, a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros. Continuando, é importante para nós mesmos, para o outro, não é? Que é o que está lá no título. Contribuir para o gerenciamento da sua emoção, contribuir com o seu relacionamento com o outro e contribuir com os seus resultados. Não é? A inteligência emocional, volto a repetir, passou a ser muito estudada no ambiente corporativo em função dos resultados que ela leva. Porque o que o Goleman diz, que é um dos autores que trata disso, é que a função primordial do líder está ali relacionado ao gerenciamento de emoções. É a função primordial do líder, está relacionado com o gerenciamento. E aí eu volto à questão, é não se deixar sequestrar pelas suas emoções. Cada um de vocês aqui é líder? Todos são líderes. Não só, quando falo em liderança, não é questão só do ambiente corporativo, do ambiente da igreja, dentro de casa, vocês têm que ser líderes, em todo momento. Então, nós temos aqui várias lideranças, né, lideranças em eventos, né, eventos onde o gerente não pode ir, eles estão lá. Tem um liderando, tem um acompanhando, tem um planejando, tem um controlando, né? E não só esses que vão a eventos, mas nós temos lideranças internas, né? E o fato de você receber uma responsabilidade, uma certa função, você é líder daquela função. sim. Então, de fato, todos nós somos líderes, porque exercemos liderança. Sim. E a liderança, dentro da capacidade de influenciar e vários outros conceitos, ela é inerente a todo mundo, a todos, nas suas vários contextos de atuação. Isso é liderança. Então, é importante, foi o que foi observado, que ela, primordialmente, o líder que está no controle do gerenciamento de suas emoções, ele tem mais resultados. Tá certo? Caminhando, então, a inteligência emocional, ela tem o que a gente chama dos domínios da inteligência emocional, ou seja, o que é base. Como é que se visualiza a questão da inteligência emocional? Esse conceito foi trazido por Goleman e traz o seguinte. Isso aí vocês vão tem mais no livro mais detalhado. A inteligência emocional, a base da inteligência emocional é o que a gente chama da autoconsciência. É aí que surge toda a questão da inteligência emocional. O que é autoconsciência? Ela é que vai nos trazer a capacidade de autogestão, motivação, empatia, habilidades sociais. Então, a autoconsciência é o conhecer a si mesmo. Ela começa com a autopercepção, depois ela passa para a questão da autoavaliação, não é? E depois da questão da condição, não é? De autoestima. Vocês já observaram que muitas vezes a gente sai do equilíbrio emocional porque a gente tem uma percepção errada das coisas? Tem uma percepção errada das coisas. Muitas vezes o chefe, o líder de vocês pode chegar e falar de uma forma ou dizer algo que vocês já se sentem, já se ressentem na realidade. Porque não tomam como pessoal. Tomam como pessoal. Como, na realidade, muitas vezes não é questão pessoal. Mas tomam pessoal por quê? Porque muitas vezes pode faltar uma autoestima.
Você não sabe, não se conhece, falta uma autoestima. Ou, na realidade, pode questão a autoavaliação. Eu não tenho condição de avaliar se aquilo que eu estou fazendo efetivamente está sendo feito da melhor forma. E uma autopercepção, eu não me conheço. Então, a base sobre qual se forma a questão da inteligência emocional é a questão da autoconsciência. Quando eu desenvolvo essa percepção, o que é a percepção? Eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei das minhas capacidades, eu conheço todo esse processo. E, a partir disso, eu gero uma autoavaliação. Então, quando eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Quando eu estou certo, eu sei que estou certo. Essa é a base. E, muitas vezes, aquele cara que estava lá no trânsito, ele não saiu correndo para acender o carro, porque ele tinha uma percepção de quem ele é. Você pode ter uma percepção clara de que você é. E, às vezes, então, as coisas estão a acontecer e você diz, não, mas isso parte de um entendimento errado, ou até mesmo de uma coisa que a minha autoavaliação vai dizer que eu tenho que melhorar. Mas muitas vezes é preferível que eu me indispor contra o outro. Contra o... A palavra diz, eu tenho que julgar o outro como superior. Essa autopercepção é necessária para desenvolver a inteligência emocional. Agora, parem e pensem, eu tenho essa autopercepção? Ou tudo para mim é uma afronta? Ou tudo para mim é um problema? Ou tudo para mim, na realidade, está falando demais, está pedindo demais na questão do relacionamento, principalmente em casa. Eu tenho essa autoconsciência, ela precisa ser trabalhada. Conheci melhor os aspectos dela para ser mais trabalhada, porque ela é a base da inteligência emocional. Como eu disse, é uma autopercepção, autoavaliação, e ela funciona, então, na perspectiva da autoestima. Tem algumas questões que a gente vai... Existe todo um programa de desenvolvimento de algumas dessas questões. Mas eu gosto de falar muito de um esporte que eu pratiquei durante muito tempo. O judô. Que alguém conhece o judô, pratica judô aqui? O judô, uma das questões que ele nos dá é a capacidade de autopercepção, de se perceber. Muitas vezes, a gente sabe que a gente não pode atuar na perspectiva do que a gente conhece, porque a gente tem condição de ferir o outro. Você sabia que quem luta judô, determinado grau, se tiver um problema com alguém, penal hoje, ele responde com agravante? É considerado uma arma. Então, a pessoa adquire uma autopercepção e essa autopercepção gera um outro passo, a autogestão. Se eu me conheço, eu sei meus gatilhos, eu posso, então, evitar meus gatilhos. Quais são os seus gatilhos em casa com relação ao seu esposo, à sua esposa? Quais os seus gatilhos com relação aos seus filhos? Qual o seu gatilho no trabalho com relação ao líder ou com relação às outras pessoas? Eu preciso conhecer isso para poder gerenciar isso. Estão percebendo? Então, a autoconsciência me leva a uma autogestão, que agora trata da condição de ter um autocontrole. Certo? E aí é que entra na autogestão uma questão importantíssima, que é a questão da escolha. Eu escolho. Eu conheço, eu escolho. Eu tenho raiva, mas eu escolho não pecar. Começa aí. Mas eu só posso ter esse autocontrole se eu tiver meus gatilhos, se eu conhecer o que é que me afeta, o que é que não afeta, as minhas capacidades. Então, entra na perspectiva da autogestão. Tratar com as próprias emoções e sentimentos. Agora, então, eu conheço, eu aprendo a desviar, tratar. Está claro até aí, gente? Bem, uma outra base, né? Eu vou passar rapidamente. Isso aí está melhor detalhado lá depois. Uma outra base é a motivação. Quando eu me conheço, tenho a condição de gerenciar minhas escolhas, eu me motivo. Eu me movo para a realização, para alcançar objetivos. Tá? Cada um desses aí tem vários aspectos decorrentes. Como eu disse,
A autoconsciência tem a percepção, tem a autoavaliação, tem o auto... E cada um desses tem também. Então, estou passando rapidamente. Bem, esses primeiros níveis, não é? A autoconsciência, a autogestão e a motivação, está no nível que a gente chama do nível pessoal, que trata de mim. E aí começa outras duas dimensões da inteligência emocional, que só é possível com a primeira, que é as aptidões sociais, que é lidar com relacionamentos, e a empatia, que é a compreensão dos outros. Amados, eu não posso, eu não tenho como tratar o outro bem se eu não me conheço, se eu não tenho autoconsciência. Eu não tenho como. Porque eu não vou ver o outro a partir da perspectiva do outro. Eu não vou conseguir desenvolver relacionamentos, não é? Se eu não estiver no meu equilíbrio, na minha condição, no meu... Essas primeiras partes aqui é o que chamam do próprio. Né? Os outros são habilidades sociais. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm dificuldade de agir com o outro porque ele não conhece, não tem condição, não tem controle, não sabe agir consigo mesmo. Então, tudo que acontece, sem filtros, ele vai e explode e age de forma errada com o outro. Então, para atingir o nível da relacionamento, de aptidão social, de empatia com o outro, eu tenho que primeiro gerenciar a questão própria, individual. Bem, vou estar correndo mais um pouquinho. A compreensão dos sentimentos dos outros, gente, não é só dizer, como o outro está precisando, como o outro é bonitinho, como o outro... Não, gente. Se colocar no lugar do outro, é a visão do outro, é ver o que é importante para o outro, e é uma série de questões. As habilidades sociais, de aptidão social, envolve a nós aprendermos a ler, né, o que está a acontecer também com os outros. Bem, continuando. E agora eu digo, sim, mas e como é que eu não tenho... Você pode fazer uma reflexão e dizer, bem, eu não tenho inteligência emocional, eu não sei tratar bem comigo. Consequentemente, eu não sei tratar bem com o outro. Eu não nasci assim, eu tenho dificuldade. Então, você está perdido? Vai continuar sempre assim? Não. A inteligência emocional é algo que nós podemos desenvolver. Desenvolver. E aí a gente vê que o desenvolvimento da inteligência emocional, segundo esse modelo, volto a dizer, estou tratando a partir da perspectiva de Daniel Goleman e alguns outros autores, mas existem outras perspectivas também de se tratar isso. Bem, nesse modelo, né, Born-Axe, tem um nome meio estranho, para desenvolver a inteligência emocional, eu começo, né, no primeiro momento, eu preciso saber qual é o meu eu ideal. Ou seja, o que é que eu quero ser? O que é que eu me coloco a ser? O que é que a palavra chama a gente a ser? Santos, porque ele é santo. A palavra nos chama a ser tantas coisas. Eu tenho que ter uma orientação daquilo que eu quero ser. Eu quero ser proativo, eu quero ser assertivo, eu quero ser transparente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ou seja, eu tenho que me cercar das questões para onde eu preciso caminhar para efetivamente, né, estar bem no meu ambiente de trabalho, estar bem na minha família, estar bem nos meus relacionamentos. Eu preciso ter o meu eu ideal. A partir do meu eu ideal, eu traço qual é o meu eu. Tá. Mas o que é que eu sou? Como é que eu ajo? Não é? A palavra diz que examine-se o homem a si mesmo. Eu preciso entender o que é, então, o que é o meu real, aquilo que acontece, aquilo que eu não posso esconder e aquilo que pode estar me atrapalhando de alcançar meus objetivos, de prosseguir nos vários contextos. Eu tenho que saber qual é o meu eu real. Eu tenho que fazer uma autoanálise, eu tenho que ter um diagnóstico de mim mesmo. Isso é difícil. As pessoas não querem fazer um diagnóstico de si mesmo. Porque elas não querem ressaltar
as questões que não são boas ou que não são positivas. O senhor aconselharia buscarmos, já que é difícil nós mesmos reconhecermos as lacunas, as brechas, o nosso eu, só acha mais fácil pedirmos feedbacks a outras pessoas? E se sim, não é perigoso? Sim, a questão é feedback. A gente precisa ter feedback. A palavra nos dá feedback, a palavra nos orienta a buscar feedbacks. Não é? Qual que é que a palavra diz? Confessai-vos uns aos... Isso é tão difícil. E é tão perigoso. Mas são feedbacks. Mas assim, olha, é exatamente isso. Quando eu tenho eu sei o meu eu ideal. E qual é o real? Eu vou descobrir as lacunas, o que é que falta em mim. E aí eu vou entrar no programa de aprendizagem, que aqui é a palavra, mas dentro do mundo fora da palavra seria eu ver determinadas lacunas que eu preciso treinar. Eu preciso desenvolver melhor a capacidade de, vamos dizer, uma questão de aprender algo, ou desenvolver a capacidade de cuidar melhor do meu corpo, de ter uma relação com o físico. Ou seja, eu vou ver o que é que está a faltar e vou, então, me dedicar a isso. Mas essa questão que você levantou, ela está muito bem aqui, olha. As relações de apoio. É difícil e é perigoso se a gente tiver o nosso cônjuge, é um primeiro momento de feedback. As nossas relações de trabalho, vocês podem ser o feedback um do outro. Hoje as organizações trabalham com as avaliações de 360 graus. Você se avalia a partir, não só o chefe avaliando, mas quem está abaixo avaliando, quem está no mesmo se avalia. É importante que... Agora, como é que vocês podem deixar que o outro sirva de feedback para você se você não desenvolve uma autoconsciência? Se você tem problema com autoestima, se você tem problema com a questão da autopercepção. Está entendendo? Então, eu preciso estar desenvolvendo isso em conjunto. Mas uma forma da gente ter é desenvolver, compartilhar pretensões, porque muitas vezes a gente chega... Olha, eu tomei essa decisão e eu acho que eu preciso melhorar nisso. Aí, daqui a pouco, você chega com alguém e diz, como é que você está me vendo com relação a essa perspectiva? Mas isso é difícil. Porque há uma grande questão, e eu vou trazer para a questão da igreja, nós somos chamados a ser o quê? A fazer de discípulos, gente. Essa questão do relacionamento e que envolve um olhar para o outro e um conduzir o outro. Mas nós temos essa dificuldade. Porque há a dificuldade de se expor. Por falta de a gente querer desenvolver determinadas competências da inteligência emocional. Mas vamos lá. Aqui eu vou passar, né, a questão da liderança. Todo mundo é líder, todo mundo... A gente traz um capítulo desse, o que é liderança, o que é o líder, quais são os enfoques. O que é um líder ressonante, eu já falei, né? É aquela que gera sintonia positiva, que leva as pessoas a se desenvolver. Ou um líder pode ser dissonante, que é aquele que só vai trazer problema. Né? Ou o problema que ele tem, ele carrega para os outros, né? Com questões negativas. Mas aí vai uma pergunta que só para não deixar passar. O modelo de liderança baseado em inteligência emocional, ele traz uma tipologia de alguns tipos de líderes. E vocês vão ver aqui que um líder, e aí, ele não é uma coisa só. Um líder, ele não é uma coisa só. Baseado na inteligência emocional, o líder ele pode assumir vários posicionamentos, e nesses posicionamentos ele tem que gerenciar, saber o que traz dissonância ou ressonância, mas ele precisa ter várias perspectivas e aplicá-las da forma correta, no tempo correto, da maneira correta. O líder ele pode ser visionário,
leva as pessoas a compartilhar objetivos. Em determinados momentos, treinador, né, que deseja capacitar e conduzir as pessoas, né, democrático, ouve todo mundo, afetivo, ele coloca as pessoas em primeiro lugar. Sim, são questões que um líder, às vezes, ele exerce uma questão mais priorizando do que outra. Mas existem lideranças ou determinados momentos que o líder ele tem que ser agressivo. Na perspectiva do alcance de resultados, do alcance de metas, ele tem que ser objetivo. E, por incrível que pareça, ele precisa, às vezes, ele é despótico. Ordena, manda fazer. Depende da circunstância e da situação. Em momentos de crise, um líder ele não pode esperar juntar as pessoas para conduzir a uma questão. Ele tem que agir e tem que se fazer obedecer. Estão entendendo isso? Então, são alguns aspectos da liderança baseada em inteligência emocional. E a inteligência espiritual? O que é inteligência espiritual? Naquele conceito lá de inteligências múltiplas, né? As pessoas não são inteligentes mais só porque pensam ou conhecem as coisas. Pessoas que não têm nada não são altamente inteligentes nessa perspectiva, eles podem ser inteligentes de outra forma. Garrincha, quem já ouviu falar de Garrincha? É um exemplo que se dá. É um jogador. Ele é muito conhecido pela habilidade que ele tem, mas ele não era iletrado, não conhecia nada de cognição, de conhecimento, mas ele era considerado um dos maiores na inteligência da questão espacial do corpo. Ele tinha uma percepção, como os ginastas também, tem uma percepção do corpo que ultrapassa a média. Então, existem várias espécies de inteligência. Um músico como Beethoven, né? Ou um baixista. Então, tem um baixista como... Então, tem vários níveis de inteligência, estão a entender? E uma das questões que se discutiu depois disso tudo é que se falava, tem 8 tipos de inteligência. E aí se trouxe a questão da inteligência espiritual. A condição de tratar as questões que transcendem ao natural, que diz respeito à espiritualidade. Então, a inteligência espiritual, ela até hoje não foi aceita como uma inteligência. O autor, Howard Gardner, diz que não existem 9 inteligências, existe 8,5, porque para ele a inteligência espiritual ainda carece de alguns estudos, mas já existem muitos estudos. Inclusive, há uma questão que diz que há um ponto, chamado ponto de Deus, já ouviram falar? A própria ciência estudou, a neurociência, né, que se dedica a esses estudos, e há um ponto no cérebro, entre uma área lá do cérebro, que é exatamente onde a gente percebe, onde a gente vê todas essas questões de espiritualidade. Bem, não entendi. Não. Não é não. É um ponto, é outro ponto. Mas isso não é comum, porque tantas vezes outras, né, se apropriam de símbolos, de realidades da palavra para poder se apropriar, né? Mas vamos lá. Então, a inteligência espiritual, ela se relaciona com inteligência racional e inteligência emocional, mas ela permite acessar significados mais profundos, conhecimento da existência, torna capaz de enfrentar dificuldades e desafios mais abertos ao outro. Com relação à inteligência espiritual, ela trata da questão da espiritualidade, religião, religiosidade. São questões que, embora às vezes tratadas dentro do mesmo processo, mas não são. Espiritualidade está ligado a algo que transcende, algo que relaciona ao divino, algo que relaciona para além da nossa compreensão. A religião, quando a gente trata de religião, a gente está tratando mais da perspectiva de dogmas, de crenças, de tradições, de algumas questões. Não é? E a religiosidade, hoje, ela toma uma perspectiva, muitas vezes, uma conotação negativa, tá? De respeito a uma prática fundamentalista em determinadas questões. Mas, no livro, vocês vão encontrar um detalhamento melhor. Eu só vou tratar os domínios da inteligência espiritual, ao invés da questão daqueles domínios, autoconsciência, autogestão e tudo, ele está relacionado à verdade. Ele trata de uma consciência, né,
e desenvolver uma autoconsciência, a graça, alinhamento com o sagrado, manifestando amor, gratidão. Está relacionado com a transcendência, propósitos maiores e sentido, sentir e experienciar significado nas atividades. É como eu lhe disse, tudo isso nos leva à questão da liderança servidora. Eu trato de um exemplo no livro que dá para entender um pouquinho o além da inteligência espiritual com relação à inteligência emocional. Imagine o seguinte, uma maçã, não é? Você está com fome e você tem uma maçã ali para comer. Mas aquela maçã, você está com muita fome, é tudo que você tem. Certo? É tudo que você tem. Então, você está pronto para comer a maçã. Mas chega uma pessoa, então, quando você come a maçã, você está agindo dentro do normal. Você vai alimentar o corpo, senão você vai ter questões emocionais, da necessidade de comer a maçã e tudo mais. Mas quando você vai comer aquela maçã, chega uma pessoa com fome do seu lado. No emocional, você trata o quê? De avaliar e de fazer. E o que é que vai te levar a fazer? Dar aquela maçã para o outro? Não é difícil isso, é? Você vai dar aquela maçã para o outro comer, concorda? Porque o teu emocional, né, se mexeu na tua questão da razão, do teu emocional e vai levar isso. Mas imagine o seguinte, e se aquela pessoa que estiver do teu lado for alguém que te fez algum mal? Eu vou deixar a coisa bem pesada. Se for alguém que matou alguma pessoa sua, conhecida sua, mas está precisando daquela maçã, senão vai morrer. Aí a pergunta é, a inteligência emocional nos leva até compartilhar a maçã com alguém que precisa. Depois disso, amados, é espiritual. É espiritual. Que transcende a tudo aquilo que a gente vê. Mas transcende e que vai nos fazer, nos mover em outra dimensão. Assistiram um filme Perdão e Graça? Ou é Graça e Perdão, alguma coisa? Aquele filme é forte, gente. Um cara entra numa escola de meninas, mata um monte de meninas, e a mulher, as pessoas são amiches, né? Que têm uma formação religiosa de separar, e aí eles vão, perdoam de imediato, mas a mulher não perdoa de jeito nenhum a morte. É verídica. Não perdoa de jeito nenhum a morte da sua filha. Até que, pelo testemunho de uma outra filha que sobreviveu, ela perdoa. A inteligência espiritual nos move para além. Amém? Então, finalizando já, o nosso tema trata de gerenciamento de emoções, na perspectiva de gerenciar nossas emoções. O gerenciamento das nossas emoções envolve essas perspectivas que nós já vimos, não é? Nós temos que aprender a desenvolver a nossa autoconsciência, desenvolver a nossa autogestão, desenvolver a nossa habilidade para tratar com grupo, tratar com outros, envolve desenvolver a nossa empatia. Essas são as perspectivas que envolvem o nosso desenvolvimento pessoal. Eu lhe pergunto, a partir dos exemplos de tudo que vimos até agora, como é importante, não é? Tudo isso que a gente aprendeu na nossa vida, na prática da nossa vida, para que a gente se sinta o quê? Na condição de gerenciar melhor nossas emoções, tá certo? A parte do também os relacionamentos, não é? O que é que traz então, não é, toda essa questão que nós vimos de inteligência emocional para os nossos relacionamentos, tanto familiar como no trabalho? Olha, os relacionamentos, a gestão das nossas emoções nos leva a compreender melhor o outro. Na compreensão melhor do outro, nós aprendemos, então, nós nos relacionamos melhor com o outro. Não é? Então, compreender o outro significa ter empatia. Ou seja, eu preciso aprender, a partir do momento que eu gerencio minhas próprias emoções, eu aprendo, então, eu tenho condição de desenvolver empatia, porque eu não posso olhar o outro sem olhar para mim. Concorda com isso? Isso é bíblico? O que é que a palavra diz?
além de um ponto, né? Como professor. O que é que a palavra diz que pode dar base nisso daí? Exato? Se eu não tiver amor, Deus derrama o amor dele em mim, e aí a partir daí eu derramo amor. Se eu não tiver isso, essa perspectiva de minha, se eu não tiver em relacionamento com Deus, eu não tenho então eu não conheço a mim mesmo, não sou trabalhado, não sou conduzido, não vivo em Cristo, eu não tenho como ter empatia. A empatia é o compreender o outro na perspectiva de se colocar no lugar e entender o outro, mesmo que diferente. Gente, há uma questão muito séria que a gente quer que os outros ajam como a gente age. Se a gente resolve as coisas de um jeito, a gente quer que o outro resolva também. Se a gente não gosta de uma coisa, a gente quer que o outro também não goste. Nós temos que ver o outro, gente, na perspectiva da diferença, na perspectiva do que o outro é. E quando não fazemos isso, nós não estamos colocando o outro como mais importante. Nós estamos colocando a nós mesmos, nossa visão como a visão do outro. Entende isso? E agir assim não é agir com empatia. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos aprender a ter uma escuta ativa, atenção genuína. Escutar, gente, não é simplesmente deixar a esposa falar e desligar o volume no nosso ouvido, não. Ter uma escuta ativa. Ou a esposa fazer isso com relação ao marido. Ou a pessoa dentro do ambiente de trabalho fazer isso com relação ao chefe ou com relação ao que o outro está dizendo. Escuta ativa é exatamente a gente prestar atenção e buscar entender aquilo que está sendo dito. E validar ou não, mas é escutar. Precisamos ter uma escuta ativa, que é uma atenção genuína. Precisamos aprender a decodificar as emoções. Todos nós as nossas emoções, elas se agem de forma transparente. Tem pessoas que se esmeram em buscar esconder isso. Né? Mas tem um livro que é O Corpo Fala. A nossa forma de olhar o outro, a nossa forma de cruzar o braço, a nossa forma de sentar, a nossa forma de gesticular, tudo isso está dizendo aquilo que a gente está pensando. Ou que o outro está dizendo. Na consultoria, a gente aprende a ouvir aquilo que não foi dito. Na consultoria organizacional, que é quando a gente chega para fazer uma intervenção na organização, no sentido de entender um problema, a gente tem que ouvir o que não está sendo dito, porque aí é que está a causa do problema. Entenderam? Na perspectiva da inteligência emocional, na compreensão do outro, eu tenho que aprender o que o outro está demonstrando e entender isso daí, decodificar. Também a perspectiva do relacionamento. A inteligência emocional nos ajuda a ter uma comunicação eficaz. Ou seja, eu preciso ser assertivo. Uma comunicação eficaz não é só dizer uma coisa e que se o outro entendeu ou não é problema dele. Não é o que acontece? Se o outro entendeu ou não é problema dele. Tanto em casa como no trabalho, em tudo. Gente, eu preciso expressar de forma clara, respeitosa e honesta e saber. A comunicação envolve saber se a mensagem chegou lá da forma que deveria chegar. É difícil, né? Eu preciso aprender, na comunicação eficaz, gente, a dar um feedback construtivo. Ou seja, o que é um feedback construtivo? Simplesmente, às vezes, as coisas estão erradas, as pessoas chegam fazendo erro, a gente abre logo o verbo e quer dar logo... Não serve, não presta, isso, aquilo... Ou que a pessoa fez um serviço, ou fez alguma atividade, ou em casa. Gente, há formas e formas de fazer. Eu não posso atacar a pessoa. Eu foco na ação e no comportamento, não na pessoa. Para promover crescimento. Certo? Eu aprendo também na comunicação eficaz, que a inteligência emocional me ajuda no relacionamento, a gerenciar conflitos. Que é lidar com desentendimentos e buscar solução. E não simplesmente buscar mais problema. Aumentar o problema. Na perspectiva das relações positivas, eu aprendo a cultivar confiança, honestidade, transparência, a expressar apreço. Todo dia você faz... Eu vou sair de casa hoje para expressar apreço por alguém que está no trabalho. Mas é necessário. Você expressa apreço pelo pessoal em casa? Como falta, né, gente? Como isso faz falta às vezes.
Eu preciso também aprender, nos relacionamentos, a definir limites, que é uma questão também. Né? Eu tenho que apresentar as minhas expectativas, o que é que eu quero, para definir. Olha, até aqui está tudo bem, você pode contar comigo. Mas depois disso, eu tenho que apresentar os limites que as pessoas podem se envolver em determinadas questões, porque eu tenho que proteger a minha integridade emocional. Se eu não coloco o limite, eu não vou proteger a minha integridade emocional. E na perspectiva de resultados, a inteligência emocional, a gestão da inteligência emocional, ela nos ajuda na perspectiva de resultados, no alcance de metas. Para que a gente está aqui? Né? Para ser traçadas novas metas, primeiro individuais, organizacionais. Ela ajuda no alcance de metas, trazendo o quê? Uma motivação intrínseca, ou seja, a inteligência emocional nos ajuda a nos motivar da forma até externa a todo o contexto e situação. É uma motivação que vem da nossa própria condição de gestão das nossas emoções. Às vezes a gente quer se deixar motivar ou não pelo que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente fica sujeito às circunstâncias. A gente tem que aprender a motivar-se a partir de nós mesmos. Certo? A partir de nós mesmos. Porque muitas vezes é mais fácil a gente botar a culpa no outro. Não fiz por causa do outro. Certo? Uma motivação intrínseca, né? Isso ele conecta os nossos valores e propósitos. Também nos ajuda no autodisciplina e foco, né? Ajuda a gerenciar nossas frustrações e tédios. A gente não tem que ficar contente, às vezes, em tudo que a gente faça, ou satisfeito com todos os resultados. Né? Mas quando a gente aprende a focar no gerenciamento das emoções nos resultados, a gente tem que aprender a autodisciplina e se motivar e se mover, independente das frustrações e do tédio. Gerenciamento do tempo é outra coisa primordial, que é o próximo livro. Priorizar tarefas, evitar procrastinação. Essa palavra é feia nos dois sentidos. Né? Tanto dela, da forma de que, como do que ela provoca em nós, a procrastinação. Certo? A perspectiva do desempenho e produtividade, a inteligência emocional nos ajuda a gerenciar o estresse, que é lidar com o equilíbrio emocional, no caso, a falta da inteligência, do cuidado com o equilíbrio emocional, nos causa situações de estresse, burnout, depressão e por aí vai, gente. Toda a questão que nós falamos inicialmente. Ajuda a nós termos criatividade e inovação, aprender a ter emoções positivas. Às vezes a gente está numa que só pensa que não vai dar certo, só pensa de forma errada. Né? Quando a gente gerencia as emoções, a gente aprende a ter emoções positivas e pensar fora da caixa. Às vezes a gente está diante de situações e problemas e a gente não vê saída, porque a gente está tão envolvido, não está conseguindo sair, ter um equilíbrio nisso tudo, que a gente não encontra soluções criativas, soluções para nos ajudar nisso. Certo? Tomar decisões também ajuda. E, finalmente, nos traz bem-estar e realização. Nos traz resiliência, que é a capacidade de lidar com desafios, né, e muitas vezes com fracassos também, que são positivos no sentido de que a gente aprende com eles. Autoconfiança e uma satisfação pessoal e profissional. Bem, gente, poderia ter muito mais coisas que a gente poderia estar falando, nosso tempo e tudo mais, mas acho que algumas coisas são básicas se vocês conseguirem refletir do que nós vimos aqui para ação para vocês. Reflexão. Você se deixa sequestrar por suas emoções? Pare para pensar nisso. Eu me encontro em condição de gerenciar minhas emoções, eu tenho autoconsciência, eu desenvolvo uma autogestão, eu estou motivado, todas essas questões que a gente viu. Você se relaciona bem com os outros? Relaciona bem mesmo? É uma questão que a gente precisa sempre avaliar. Você alcança os resultados que quer?
Essa é a questão que a gente tem que ter muita transparência para pensar. Será que eu estou onde eu quero ou eu faço o que realmente eu almejo? Eu estou bem com relação ao que eu desenvolvo? E, finalmente, você se sente em paz com o que você é, com como você gerencia essas questões que nós vimos. Lembre-se, gente, tudo isso que a gente viu, inteligência emocional e espiritual, se relaciona com os princípios bíblicos. O que o homem precisa ser na família, relacionamento, trabalho, lazer, conquista, em todos os aspectos. Se relaciona, quando a gente fala de inteligência emocional, com o coração. O coração é fonte que deve ser guardada, pois é centro das nossos intelectos, emoções e vontades. E a gente encontra na palavra vários textos que tratam o coração nessas três perspectivas. Com o coração a gente se alegra, né? E aí por aí vai. Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, aquela questão do controle das emoções. Né? Se as emoções podem ser são negativas, se a raiva é negativa. Não envolve suprimir ou fingir emoções, mas o equilíbrio emocional e a paz como fruto do Espírito de Deus. Eu não tenho que esconder emoções, eu tenho que aprender a gerenciar. Examinar a si mesmo, dizer a coisa certa na hora certa. É isso que a gente precisa. E como liderança, o nosso exemplo maior, a liderança servidora. Amém? Obrigado, gente. Boa noite aí. Agradeço a todos aí.